Muito boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso 45 minutos de verdade ou não. Esperando aqui João comparecer e aí já chamá-lo para entrar aqui ao vivo. Eu acho que estou atrasada, não tenho certeza, mas a gente vai do jeito que dá. Dia 20, pós-feriado, galera quer nada com nada. Só gente que tá por aqui. Ahn, Deixa eu ver, João. Onde é que estás? Ahn, eu sei que o meu celular ele tá com sei lá com que aqui, que ele anda com uns piripaques muito loucos. Então, eu nunca sei o que dá. Até porque da outra vez eu não via nem João aqui em live, não via em lugar algum. Então vai ficar meio difícil. Bom, vamos lá. Enquanto isso, vou aqui falando, dando boas-vindas. Oh, querido, peraí. Já vou aceitá-lo para parar de falar sozinha, porque já basta aqui em casa o que eu faço. Entrar. Gente, não consegui. Peraí. E aí, eu estava tentando entrar e não conseguia. Boa noite, Pri! Muito boa noite. Eu tô com a tela aqui que, na verdade, ainda tá aceitar você. Eu não tô entendendo nada, peraí. Mas vai falando aí, que eu Você vou. está me vendo? Não tô vendo é nada. Boa noite a todos. Pri, como que a gente respira no meio desses dias complexos, controversos e malucos? Então, eu não sei muito bem qual é a realidade que você está, porque eu também ando meio nesse capivara meio louco essa semana, confesso. Não Mas, é? Ó, eu não sei. Pri, vale uma observação aí enquanto a gente se ajeita. aham, Se a gente falar em astros, em planetas, você acredita muito nisso também, né? Ou não? sim. Tipo, alinhamento de planetas, sei lá, alguma. Porque aí eu tô falando assim porque aí entra uma ignorância da minha parte, tá? Não é uma Ah, ignorância no sentido de falta de conhecimento mesmo. ah, Mas eu tenho estudado um pouco sobre isso, tentado entender alguma coisa, e o que eu tenho percebido é que eu não sei se eu acredito nisso ou o que eu acredito disso, mas tem que ter alguma coisa, cara, porque essa semana foi uma semana maluca. Ah, mas é que teve o feriado. Não tem nada a ver com o feriado. O feriado foi um ponto muito bom, mas foi uma semana. Cara, alguma coisa tá acontecendo além do meu controle. Você teve essa sensação também ou não? eu vivo nessa sensação. Isso para você é uma quarta-feira normal? É uma É, terça de manhã? na verdade, quando estagna a coisa que eu acho estranho, sabe? É meio, enfim, né? Mas eu não sei, é o que anda meio maluco, mas, cara, eu nem sei o que dizer também. Então, eu senti, né? Bom, vamos lá. São 19h05, né? Quem aguentou até aqui 5 minutos depois, né? Não no ao vivo, mas no pós. Boa noite. Estamos aqui, instrutor João Lisboa e eu, YouTube. A produção está falando que nós estamos no YouTube ao vivo também. É um teste. Estamos ainda em fase de teste. Eu testei uns streams essa semana, foi um fiasco, porque Ah, depende de muito empenho, muita. É algo muito difícil. Eu fiquei assim, ah.
Na terça-feira, eu fiquei pelo menos ali umas 3 horas estudando e baixei, vi vídeo, estudei, entrei ao vivo e teste. E a conclusão que eu cheguei depois de 3 horas foi assim: cara, eu ligo o celular no Instagram e eu ligo um outro celular no YouTube e vai ser assim. Não que eu tenha desistido, mas eu senti algo, cara, muita energia para algo que eu não sei se merece tanta energia. Mas vamos lá, boa noite, instrutor João Lisboa aqui, instrutor de armamento e tiro, alguém especialista na área de segurança, que precisa desesperadamente aprender a respirar. Apresente-se, Pri. Terceira live para se apresentar. Bom, entre inúmeras coisas que faço, estou aqui me apresentando como instrutora de breathwork ou respirações conscientes, caso seja um pouco mais fácil, mais compreensível. E eu tô tentando entrar na live para poder te ver, porque para variar você não entrou aqui, eu tô falando comigo, fingindo que eu tô falando com você. Mentira, você me ouve, mas você não me vê? É, você Engraçado que acredita? está perfeito. Eu me vejo, te vejo. Você está Não, assistindo ali? Não, ainda hoje não, não. daqui a pouquinho. Mas é engraçado que estamos falando e não tem nada aqui pendente, não tem nada a clicar. Mas eu te vejo muito bem, te ouço como de costume. É, quando o segundo sol chegar. Olha para o céu, vê se tem alguma coisa esquisita por Eu acho aí. que tem Caso algo não tenha acontecendo. descoberto ainda, né? Agora, a dúvida é: quer Hum. começar de novo? Quer que eu saia e entre? Quer fazer um teste assim? Será que é melhor? Aquele dia a gente teve que fazer isso, né? Teve que fazer isso, mas eu vi que na gravação você sai normal, só não sai agora ao vivo ao ponto de eu te ver. E o tempo todo aqui fica, parece que você tá, parece que não tá. E aqui tá tipo pedindo para entrar ainda. Eu já aceitei. Não, e estamos, né? Estamos juntos já, né? Porque estamos falando, aparece um ao vivo gigante ali para mim. Ah, vamos seguir Sim. então. Você não vai ver minhas expressões. Você não tá vendo meu rosto? Não, eu tô tentando pelo computador, mas bugou também. Eu não sei o que tá acontecendo. Bom que se eu fizer cara de muito puto, muito bravo, você não vai ver. Ou muito burro, você não vai ver minha cara, pelo menos. Então, você cuidado com as expressões faciais, porque na neurociência isso faz muita diferença também em como o seu cérebro vai reagir, tá? É, o bom é que você não tá me vendo, então você vai estar imparcial a elas. Não, mas eu O tô legal é que tentando aqui. eu cliquei em algum lugar agora, eu não consigo ver meu rosto. Tá cheio de coisa na tela. Não, e o vídeo do YouTube aqui, Ah. eu coloco que a filmagem vai ser horizontal. Aí ele manda eu virar o celular. Eu viro o celular, depois ele manda eu virar de novo. Ele não tá deixando. Eu acho que há alguma organização de planetas aí que nos desfavorece. Ô, Pri, deixa eu te falar uma coisa. Hum. Como que faz? Seja gentil, tá? Por favor. Como que faz pra. Opa! Me derrubei. Pra. Nessa rotina atribulada, como que a gente Uhum. faz pra respirar? Porque respirar a gente tá bom. A gente tá respirando. Mas como que a gente faz pra respirar certo? Nessa puta rotina atribulada. Põe o nariz para funcionar. Fala mais sobre isso, porque eu falei com uma galera essa semana e foi assim: ah, João, Hum. legal sua livezinha lá, né? Legal a livezinha lá, tá bem bacana a livezinha lá, mas não dá, cara, correria. Não dá para assistir, não dá para respirar, é assim. Falei, cara, mas meio que respirar a gente já tá respirando. A gente só tá fazendo isso errado. Como que a gente vai fazer então para fazer isso certo e melhor? Ah, não, João, tipo, muita correria. E eu ouvi de algumas pessoas, né, poucas, né, acho que não chegou aí, sei lá, 12 pessoas, 8 pessoas, sei lá, mas basicamente o que eu ouvi foi assim, não dá tempo não, cara, não dá tempo de respirar. Então, você compactua desse pensamento de que tá foda o mundo e a vida e que não dá tempo de respirar? Não, não tá
foda o mundo, não tá foda a vida. Na verdade, são as prioridades. As prioridades, na verdade, elas estão como bem impostas por aí, né? No exterior e não no interior. Então, aquele que se conhecer, talvez conheça a verdade dos céus, da terra, do mundo, tá lá nas escrituras, em todas as escrituras, umas coisas assim mais ou menos parecidas, entendeu? Só que aí, como o mundo é bem bonito e manipulador, embora eu conheça muito essas táticas, eu adoraria colocar, mas não faz parte do meu ser, mas a gente observa isso acontecer. Então, assim, são prioridades. Em muito mais difícil. Então é mais fácil a gente ir para o exterior, para o mundão, sabe? Vamos ali nos entorpecer de cachaça, vamos fumar todas, vamos cheirar todas, vamos comprar tudo que a gente não precisa e encher esta merda desse ambiente, porque tem um vazio tão grande aqui, mas tão grande aqui, se eu encarar essa porra toda, talvez eu não realmente pare de respirar. Então, assim, essa é a minha opinião de acordo com as coisas que vejo, porque há desculpas para tudo. E quando um ser humano arruma uma desculpa, eu já percebo exatamente o que está por trás. Então, vai depender da desculpa que ele está dando para você só olhar aqui e falar: já sei qual é o seu problema, mas, enfim, já que você não quer encará-lo, quem sou eu para fazer isso? Porque eu não estou aqui para impor regras ou qualquer coisa, mas quando as pessoas elas realmente querem, elas vão e param e fazem, entendeu? 1 minuto te custa, você tá lavando uma louça, quem não lava uma louça, João? Você lava uma louça? Nem sei se tu caiu agora também, né? Falei aqui, eu acho que Porra, eu fui muito tá grosseira. É indo. que eu não te vejo, então eu tô Ah, aqui. não, tô Então, não sei se foi muito aqui. grosseira. Então, assim, cara, ninguém quer se olhar, não. É mais fácil olhar o rabo do outro. O do macaco da frente, como dizem, né? Olha o rabo do macaco da frente, porque o teu, tu tá sentado em cima. Porra, Entendeu? mas Então, vamos falar caralho, de Priscila. saída do outro, ao invés de você olhar e falar, vamos melhorar isso aqui? Por que não? O Agora, meu tu não pai. lava uma louça, você não pode ir lá e estar concentrado no momento presente, lavando. Você não pode se concentrar, respirar, arrumar a sua postura, ao invés de ficar assim, entendeu? Aí, quer dizer, tu manda pro teu cérebro, que tá lá, né, no computador, né, porque parece que, meu Deus, daqui a pouco tá todo mundo tiranossauro Rex. Todo mundo, né, assim, uma grande maioria. Não vamos também colocar todo mundo. Mas, quando você tá assim, o que que você faz? Você dá um estímulo para o seu cérebro de que você tá triste, tá letárgico, entendeu? E daqui a pouco você tá mesmo, já não tem mais vontade de viver. E o mundo tá sendo manipulado para isso, para ficar com essa porra desta tela aqui, daqui a pouco tá aqui, aí tá com um negócio do... o notebook tá funcionando mais. Hoje ele tá terrível. Então, é a falta de consciência mesmo, entendeu? De olhar para si. Ninguém quer olhar para si, é mais fácil olhar para o outro, porque tá muito vazio aqui, sabe? E, enfim, ninguém sabe lidar com esse vazio. E o vazio é a coisa mais deliciosa que tem, a liberdade mais deliciosa Não, da mas vida. calma, 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 calma. Você agora, ó, essa é a nossa terceira live. É a Certo. primeira vez que eu vejo em live a Pri que me conquistou para fazer live. A live um e a live 2 existia uma Priscila polida, super estudada. E eu peguei com a Tabata, eu falei assim, caralho, a Pri é foda, né? A Pri é outro nível, é inteligente pra caralho e tal. Mas não é essa Pri ainda a nossa Pri. Ela, como assim, cara? Foi da hora, foi legal. Eu falei, não, é que você não conversou com a Pri ali, né? Num estado de foda-se, ninguém tá olhando. E não que seja um personagem, uma máscara, longe disso. Mas você no episódio um e episódio 2 você tava comportada, centrada. Mais do que comportada, você estava muito centrada. E essa foi a primeira vez que eu vi uma Priscila. Porra, é isso, caralho.
É isso. Esse é o caminho. Eu não sei o que aconteceu. Talvez o ódio da internet, do computador e dessa semana, esses planetas, os astros, os astros estão a nosso favor, sei lá. Mas olha que interessante, Pri. Vamos lá. Levando em conta que temos aqui um instrutor de tiro e alguém especialista em. Cara, eu tenho muita dificuldade em definir você. E Eu não. também. Eu sei, eu sei. E nós já brigamos sobre isso, né? Caralho, por que definir? Por que rotular, né? A gente já teve esse papo. Mas eu tive na minha vida uma busca muito foda. Eu preciso ter uma profissão. Eu vou ser muito além dela. João, tá? Eu vou ser muito além dela, eu vou estar muito fora dela, mas eu preciso ter. Então, o João, engenheiro, o João, instrutor, o João, alguém agora da segurança. E junto com isso, a gente vai expandir. Mas eu precisava ter esse trilho, esse caminho, sei lá, alguma coisa nesse nível. E por quê? Porque eu precisava, porque eu queria? Não, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de se apresentar para o outro, né? Quem é você? Ah, eu sou o João. Tá, mas e aí? Não, e aí o cacete, o João se basta, né? E isso se basta. E, porra, o João é complexo demais para se definir, a Priscila é complexa demais. Mas vamos simplificar. Se você tivesse agora a obrigação de definir a Priscila. Quem é a Priscila? Porque quando me perguntam, e algumas pessoas me perguntaram, tá, meu, legal a live, quem que é a mina lá tal? Eu falei assim, mano, é uma puta maluca, genial, só que maluca, só que genial, que estuda para um caralho sobre respiração. E tá, mas o que ela é? Não, é maluca, e gênia, e respiração. E fica nisso. Como que eu. Quem é a Priscila? Não, não, calma. Eu não posso perguntar isso para você. Não filosoficamente falando. Quem é a Priscila, assim, entrevista de emprego e a gente precisa falar quem é a Priscila? Sabe qual é o mais louco? Esses dias eu tava pensando justamente em fazer essa pergunta para você na live. E você que me vem com esta pergunta. Louco, né? Na verdade, eu ia te perguntar de uma outra forma. Tipo, quem é você sem essas máscaras que nos colocaram? É. Puta, É, aí é um hum, papo grande. Vai, você, vai, você. Já que eu perguntei primeiro, então eu tô na vantagem. então, cara, meu, é um negócio ruim de responder isso, porque assim, tudo bem, eu sei qual é o intuito da pessoa que me faz esse tipo de pergunta. Que na verdade nem é quem é você, mas o que você faz, né? Mas se você me perguntar, né, se você vai por este caminho de quem sou eu, cara, eu sou muito além daquilo do que você está vendo, entendeu? Isso que você está vendo aqui, na verdade, nem existe. Uma hora desapareceu, é uma pura ilusão. Então, quem sou eu é muito difícil definir, sabe? Eu sou uma energia sendo uma grande exploradora de uma matéria para saber o que é isso aqui. Se for simplificar, Caralho, esse é o seu simplificar. é. Tá, mas vamos lá. A Priscila, ela é uma especialista em respiração, em algum nível? É complicado, né? Quando as pessoas colocam especialista e tudo mais. Sim, eu acho que sim. Eu sou especialista em respiração, assim como eu sou especialista na gestão lá da loja automotiva, da onde sou sócia. Também eu posso ser especialista em várias coisas que já faço, sabe? Então, por Você, isso que tem um problema, às vezes, de me posicionar. Eu até falei isso com a Letícia Brasil ontem, que eu estava numa mentoria com ela. Eu falei, cara, eu tenho uma muita dificuldade de me posicionar. Meu mentor da Embraer também, eu falei, cara, esse negócio de ficar me colocando em caixinhas é um saco. Eu não sou isso. Eu já estourei bolhas, eu já rasguei as caixas. Entendeu? então, Eu não encaixo é nisso. isso. Porque eu concordo 100% com você. Eu fico muito
puto quando alguém vai falar: ah, João, você é engenheiro. Ah, você é Vendedor. vendedor. Nossa, como eu ouvi isso a vida inteira. Hoje eu odeio um vendedor, porque eu me odeio enquanto vendedor. Porque a vida inteira eu vi assim: cara, você é um puta vendedor. Eu falava: não, cara, mas eu não quero vender nada. Tipo, Aham. isso eu vivendo, isso é o natural. Só que ao mesmo tempo eu entendo a necessidade do outro em olhar para você, e aí vai muito além de rotular, porque é óbvio que o que eu estou pedindo aqui e o que eu estou falando aqui é assim: porra, Pri, me fala qual é o teu melhor rótulo, né? Quem é a Pri? A Pri é piloto, piloto ou pilota? Pilota, né? Piloto, Piloto. pilotou? Piloto. É com O, cara. Esse negócio de ficar colocando tudo em A, eu não tenho problema com. Eu sou hétero, tá tudo tranquilo, e Tá. piloto não me ofende em nada. A Pri é piloto, a Pri é alguém especialista em respiração, a Pri é, caralho, empresária, a Pri é palestrante, a Pri presta consultorias em É diversas bem. áreas. Então, assim, eu entendo que quando a gente fala em rotular, isso é ruim. Isso, a direita, a esquerda, né, a gente já falou sobre isso. Se apropriaram de alguns termos e de alguns temas. Então, quando a gente fala em rótulo, é ruim. Tá? Não vamos entrar no mérito de direita e esquerda, mas é ruim. Rotular é ruim. Tá? Porém, o ser humano, a sociedade de maneira geral, ela precisa de alguns rótulos para entender. E se não tiver algum rótulo, e talvez rótulo nem seja o termo ideal, talvez rótulo nem seja a palavra ideal para isso. Só que, Uhum. por exemplo, você começou a live falando meio assim, ó, alguma coisa assim, tá? É, Uhum. cara, tem tempo para respirar enquanto você lava uma louça, enquanto você toma banho, enquanto você. Uhum. João, acho que você caiu, que eu não te ouço mais. Oi, tá me ouvindo? É que tinha aparecido aqui bateria fraca, agora voltou, né? Cara, Beleza, se voltou. aparece bateria fraca, ele me multa, mas eu já tô ligando aqui. A coisa tá difícil. Tá Foi. loucura. É, Eu não não, consigo loucura. me ver, entendeu, no computador. E aí- Tipo, eu mandei convite, tô inspirada, proibida de me ver. De te Isso é ver também, um eu tô falando só comigo, fingindo que tô te vendo, porque quem vê depois. vai achar que você me vê, né? Então, assim, beleza. Dentro dessa loucura, lembrando que a nossa live é 45 minutos de verdade ou não, né? E a ideia é algo próximo ou parecido com um devaneio, que não é devaneio, mas a ideia é essa. Então, vamos lá. Você disse assim, porra, enquanto você lava uma louça, respira. Você simplificou isso. E aí, essa foi a minha intenção de rotular você. E entenda respeitosamente, carinhosamente, o rotular você. Não que eu Uhum, queira te rotular, mas para você o respirar ele é óbvio. E para mim, e para alguém como eu, o respirar não é óbvio. E o que eu tenho percebido no mundo como um todo, e aí eu acho que existem muito mais pessoas parecidas comigo. Ah, puta vantagem. Não, isso é um puta problema. Porque eu sou um puta doente. Tá? Isso para mim tá claríssimo. Eu sou alguém que tem plena consciência daquilo que está ruim e que quer melhorar. Mas o que está ruim? Porra, tudo e vamos melhorar tudo. Então, beleza, aí a gente expandiu pra caralho. Mas a Priscila tem uma facilidade muito grande no respirar. Mas vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Vamos simplificar isso. uhum, A gente não sabe respirar. A gente respira errado. Você falou algo em torno, sei lá, de 25 mil respirações, né? Era alguma coisa assim, diárias. Então, porra, não existe nada que a gente faça mais do que o respirar durante o nosso dia. E o nosso uhum. objetivo dessa live, apesar de serem muitos objetivos, mas talvez o nosso objetivo principal é, galera, vocês não estão respirando, vocês não sabem respirar, tá tudo errado. Porra, para agora e respira. Só que você percebe, Pri,
e aí é uma pergunta talvez retórica, eu acho que você não percebe, porque você está num nível superior, e aí sem nenhuma demagogia e nada do tipo. Mas, cara, você tem um. Eu não sei nem se existe essa palavra, mas um desprendimento do mundo. E é um elogio em algum nível, tá? Um foda-se, né? Seria um foda-se pro mundo em algum nível. Porra, existe alguma coisa em você que existe em você. E eu falo com muita propriedade porque eu conheço legal você. Eu conheço bem você. E aí foi o meu interesse em você, o meu interesse na live, porque você tem um foda-se gigantesco e super educado. Porque eu também tenho esse foda-se, mas o meu foda-se ele é grosso. O meu foda-se ele é mal educado. O seu foda-se é, não, cara, eu só tô livre, né? Então, como que a gente fala para o ser humano normal, entendendo que você não é um ser humano normal, que você em algum nível evoluiu, tá? Como que a gente fala para essa pessoa normal? Para usar para o tiro, sim. Para usar para nossa percepção, sim. Mas para usar para a vida. Como que a gente pega esse todo e traz para o dia a dia? Ah, respira. Mano, na hora que você fala isso para mim, eu tenho ódio. É que eu caí com muita força agora. Eu dei um tapa no celular. Mas tá, estamos voltando. Boa noite. Voltamos. Nossa, eu fiquei com a cara de bobo agora olhando o celular. Então vamos lá. Como, Priscila, que um ser humano normal. O que é um ser humano normal? Solteiro, casado, com filho, com trabalho. Pensando nas dívidas, nos problemas do presidente, no país, no Congresso, no STF, na puta que pariu. Como que a gente faz no meio dessa loucura para respirar? Como? Me fala assim da maneira mais prática que você conseguir. Bom, não existe respiração sem consciência. E a partir do momento que você se percebe, você vai querer mudar alguma coisa, sabe? E eu gosto muito da respiração, principalmente das mentorias que dou e workshops e tudo, porque é algo que você sente na hora. Você sentiu, né, João? A gente fez os testes Muito. e entende? Então, por isso que às vezes, quando a gente fala de respirar e fica nessa coisa de teoria, é muito difícil, porque não é como a maior parte das coisas que você aprende em teoria para pôr na prática, que é uma coisa que eu odeio também. Eu gosto de teoria junto com a prática e vamos lá colocar esse avião para cair logo, entendeu? Tipo assim, não Sim, fica sim. ali, sabe, enrolando. Então, isso que é o interessante da respiração que me fascina, porque você não consegue estudar sem não ter que praticar. Então, às vezes é muito difícil dizer sobre, porque até eu sou muito sensitiva, muito de eu preciso fazer, eu preciso sentir o que é isso. E, e, cara, é muito difícil, realmente, é isso que eu tô te falando, trazer a coisa da teoria, porque quando você sente, você fala, meu Deus, eu quero sentir mais. Eu quero colocar isso aqui no meu corpo, me perceber mais. E para você ter essa consciência, é só fazendo, entendeu? Só fazendo. E o que eu posso dizer aqui que realmente vai ficar em teoria, porque as pessoas que estão vendo ou que verão isso depois, não sei se vão fazer, não é a mesma coisa de estar aqui, entendeu? Eu estar falando com todo mundo, vendo a carinha de todo mundo, vamos respirar e ver que alguém está com dificuldade, dá uma atenção, entendeu? E dá é diferente, sabe? Eu não tô vendo, eu não sei se a pessoa tá fazendo ou só tá me Sim. olhando como, tipo, é só mais uma teoria, sabe? Mas é isso, presta atenção, é o que eu posso dizer, né? Presta atenção no ar que entra, sabe? Pelo nariz. O nariz foi feito para isso, para filtrar, para umedecer o ar, para entrar de acordo. Cada inspiração, olha uma curiosidade, inclusive, cada inspiração
você aprende mais na inspiração do que na expiração. Claro, não dá para ficar só Não, inspirando. peraí. Você aprofundou pra caralho em uma frase. A gente aprende mais Na inspiração. Olha como essa frase é profunda pra caralho e aí tem, eu ia falar duplo sentido, mas não, tem múltiplos sentidos, né? Você quis Uhum, ser direta, porque de fato, literal, né? Você quis ser literal nesse contexto que você tava, mas essa uhum, frase, caralho, a gente aprende muito mais na inspiração do uhum. que Do que na expiração. do que na É mais expiração. fácil você reter um conhecimento durante uma inspiração. Claro que você não vai inspirar 30 minutos de uma aula, mas é para isso que existe você estar coerente e numa boa postura. Porque, Porra, inclusive, só pela neurociência, tá? Sem trazer a respiração aqui, vamos ficar só no neuro, em questão da postura, porque nós temos 7 sentidos e não 5, então um deles, né, que é inclusive o principal, é a respiração, mas aí a sua postura indica também o teu nível de aprendizado. Então, quando você está aqui com, sei lá, um laptop, enfim, você está com uma postura ereta e respirando com mais calma, o seu nível de retenção é melhorado, maior e melhorado. Quando você é obrigado, de repente, a ter uma postura, né, não muito adequada, curvada, você tende a não reter tanto e aquilo que você consegue reter acaba sendo mais negativo. Espera que eu vou explicar. tá. Colocaram-se ali várias palavras para as pessoas enquanto estavam retas e depois várias palavras enquanto estavam curvadas. E daí, o nível de retenção, né, das palavras positivas, inclusive, nessa posição mais reta e tudo, foi muito melhor do que quando a pessoa estava curvada. O aprendizado dela também, só por estar curvada, era menor, e o que ela retinha de palavras eram palavras mais negativas, porque a sua postura influencia seu cérebro, que influencia aquilo que vai ser mandado ali como resposta para o seu corpo. Porque essa postura é de quem está triste, de quem está, sabe, mais depressivo, enfim, cansado, né? E essa daqui já. Por isso que aquela postura, a postura lá do homem de ferro, lá, da Mulher Maravilha, do super-homem. Sim. Então, isso dá um estímulo para o seu cérebro de que tá tudo bem. Porra, Vamos. então você está dizendo que a postura do herói, né, do super-homem, da Mulher Maravilha, a postura do herói, de fato, em algum nível, te torna um herói. Sim, Metaforicamente falando, né? Ou até não, literalmente falando, sim, fisicamente falando. Postura sim. do herói. Tá. Postura ou respiração? Tem como separar esses dois? Não. Para o Não, né? cérebro, primeiro que o Naturalmente. cérebro está interpretando em seu primeiro grau, que não são os 5 sentidos, em primeiro grau que ele interpreta seria a sua respiração e o funcionamento dos seus órgãos. E a sua respiração nada mais faz do que organizar o funcionamento dos seus órgãos, porque se nada está legal aqui, seu cérebro vai entender que você está desgovernado, está precisando lutar, fugir, alguma coisa está errada. E se você tem uma coerência aqui, que é o fisiológico, né, que a gente fala com muitas desses problemas que é mental. Não, cara, não é mental. O teu cérebro, ele tá interpretando que aqui tá tudo, sabe? E esses dias eu estava fazendo uma analogia essa semana ontem, eu acho. Imagina seu intestino. Ele seria um dos maiores cérebros aí até considerados, né? Tem Do nosso. estudos foda sobre isso, né? Que o intestino é tão foda quanto o cérebro, né? Ele manda, tem uma dor de barriga para tu ver, se seu cérebro É. manda alguma coisa. Entendeu? Então, assim, às vezes, aí eu tava até brincando com essas coisas, eu fico brincando, minha cabeça é um desenho animado, gente. E aí eu falei, cara, aquele negócio de falar que aquele
que determinada pessoa tem merda na cabeça, pode ser verdade. É mais literal. E eu comecei a viajar. Eu falei, cara, imagina o intestino inflamado, tudo lascado, aquele cérebro bagunçado, porque na verdade não é cerebral. O negócio tá ruim aqui, tá mandando estímulo pro cérebro e o intestino não funciona. Cara, literalmente merda na cabeça, né? Então eu comecei a pirar. Não, é muito louco isso. E aí, olha que loucura. Você falou postura, respiração. Naturalmente, quando você se ajeita, se postura, a Uhum. respiração vem algo, vem na sequência como algo natural disso, né? E o contrário também, quando você começa a pensar na respiração, você não consegue respirar bem estando de qualquer jeito. Então, postura e respiração é como se elas estivessem intimamente ligadas, ou elas estão intimamente ligadas em algum nível, né? Tá, então Uhum. vamos lá. A gente está falando que a gente não pode. Como respirar, né? Como? A sua resposta foi: não existe respiração sem consciência. Então vamos lá. Como respirar? Porra, meu dia a dia, trabalho, chefe, marido, esposa, lavar louça, cuidar de cachorro, cuidar de filho. Meu Deus, como que eu respiro? A primeira coisa é você sair desse caos. E aí, a partir daí, você vai ter a consciência, e talvez não sair do caos, né? Mas talvez perceber o caos, né? Então, a consciência talvez não seja me abster desse caos e sair, não. Quando tiver tudo bem, aí eu vou respirar. Não, isso não vai acontecer, ou talvez isso nunca aconteça. Mas Na espera verdade, aí, é o contrário. existe um caos. E ao existir um caos, eu tenho a Uhum. consciência de que eu preciso respirar. Que a solução primeira, ou talvez a principal solução Uhum. para esse caos seja respira. E isso virou um mantra, isso virou algo tão banal de calma, respira. Pô, calma, respira, você está nervoso, você está ansioso, calma, respira. Isso ficou tão É. banal, tão repetitivo, tão não absoluto, que a partir daí a gente começa a pensar assim, tá bom, calma, respira. Mas Uhum. como, cacete, que eu tenho que respirar? E aí, esse como respirar, que foi talvez o que deu início à nossa intenção de live, venha com a consciência. Calma aí, eu sei que eu não sei. Aquela história do eu sei que nada sei, né? Então, peraí, há uma consciência. Eu Uhum. preciso respirar. Se eu respirar, o meu corpo vai existir melhor, a minha alma, em algum nível, vai estar melhor. O meu Uhum. cérebro, não que sejam coisas separadas, mas o corpo, a alma, o espírito, o cérebro, o sangue que corre na veia. Cara, aqueles exercícios que a gente fez de respiração ali, que foram poucos, né? Foram pequenos, entre aspas, né? Não foram pequenos, para mim foram gigantescos, mas em proporcionalidade, em proporção, eles foram pequenos. Aquele exercício, para mim, me fez sentir o sangue correndo na veia em algum nível, né? E aí, tanto é que eu te falei, cara, me deu até uma tontura, mas não era uma tontura física, só era um caralho, eu me percebi, né? Uhum. Eu tive consciência, na hora eu não tive essa percepção, mas agora, a gente falando disso, porra, eu tive consciência de um problema, de uma solução, e aí eu acho que é a chave, porque você é alguém que estuda muito tudo isso, e eu sou alguém que comecei a pensar sobre isso recentemente, Uhum. só que o ponto é, a respiração aliada com a postura, né? Vamos Uhum. dizer que elas são coisas ali muito ligadas. Respiração e postura, elas Uhum. estão literalmente ou inteiramente ligadas Uhum. à melhor versão de nós mesmos.
E aí, como que a gente faz? Como que a gente faz para no nosso dia a dia atribulado respirar? Porra, é só respirar. Não, não é. É a consciência de que eu preciso. Aí é o João grosseiro, né? O João grosso. Eu lembro que uma fase, já tentando entender isso e ouvindo sobre isso, eu cheguei ao nível de fazer assim, ó. Pô, alguém mandou uma mensagem. Não importa. Eu vou usar o termo que eu usei na época. O não importa foi para ser gentil numa live, tá? Na época eu usei um foda-se. Eu não sou médico e eu não sou coveiro. Então, se alguém morreu ou se alguém está muito doente, eu não posso fazer nada. Isso há um problema muito grave quando a gente fala de esposa e filhos. Porque aí há uma pressão psicológica e cultural. Mas tá bom, vamos deixar isso como um parênteses ali para outro momento. Mas, cara, eu não sou coveiro, então se alguém morreu, eu não posso fazer nada. Eu não sou médico, então se alguém estiver morrendo, eu não posso fazer nada. Então, cara, relaxa. Desliga o celular, respira. E aí, de forma literal. Porque o respira, a gente já falou sobre isso hoje, mas o respira ficou banalizado. Mas não é assim. Calma, Pri, respira. Não, caralho, isso é irritante ouvir. Mas esquece isso de forma metafórica e pensa nisso de forma literal. Calma, porra. Respira. Não, boca não, nariz. Isso. A gente tá aprendendo. Boca não, nariz. Literalmente respira. Literalmente. A produção me lembrou. Olha o que chegou aqui, Priscila. Só um parênteses, desculpa. Como que eu vejo se eu não tô te vendo? Você não tá. Foda-se, você vai ver na live, ó. Pra quem tá na live aí, ó. Eu tô vendo os dois. Ó, então, engraçado que quem tá ao vivo, a produção tá ao vivo aqui. Estamos na tela, tá? É só você que não me vê, mas nós estamos ao vivo. Então eu não vou falar, só para te provocar. Quantos tem aqui? 150? 30. Olha isso. Tem 2 minutos. Caralho, tem. Tem cheirinho? Não tem cheiro de caralho. Tem cheiro de menta. Desculpa. Foi sem querer, desculpa. Cheiro de menta. Depois você vai ver na live. Eu não vou mais falar sobre isso. Só para você assistir depois. Ô, Pri, consciência talvez seja a palavra mestra, a palavra-chave de hoje. Porque eu, por exemplo, João, eu tenho tido essa consciência há algum tempo. Desde quando eu te procurei, as provocações que eu faço a você, que segundo Freud seriam as provocações que eu faço a mim mesmo, né? Eu estou me provocando ao te provocar, mas respira. Não, calma, não é só respira. Não é banalizar o respirar. É algo em algum nível assim. Tenha consciência. É isso que a gente resumiria? Ou não? Eu falei bosta, como sempre. Não. Não sei por que você sempre se desmerece em algum nível, em Eu algum sou um grau. merda, isso é claríssimo. Eu sou um bosta. É claro pra mim que eu sou um merda que tô tentando. Você falaria isso pro seu melhor amigo? Sim, porque eu sou um bosta, só que essa merda um dia virará adubo, pelo menos. Faz sentido? Isso é uma boa forma de pensar. Talvez seja isso. Você vai cortar então nos 45 ou a gente vai na parte do não? Não, mais um minuto, vai, porque a gente teve um Não, minuto porque de a gente é 45 minutos de verdade ou não? Ou não, vai, mais um minuto para sua conclusão, que é justo, porque eu falei muito no final. Um minuto para deixar aquele gostinho de quero mais. E a gente nunca acaba nada. E foda-se, se vire um minuto, né? Na verdade. Pelo menos é 1 minuto, né? 30 segundos. Olha, é o seguinte. Consciência, sim, consciência, mas qual é o que você quer? Qual a sua intenção em aprender a respirar, em respirar? Eu acho que deveria ser minimamente trazer uma coerência, uma clareza,
uma calma, uma melhor ação e pensamentos a respeito do que acontece, porque como a gente começou falando em questões de nomenclaturas e tudo mais, ok, até entendo nessa parte para você se explicar para outra pessoa. Mas também existe o nosso cérebro que ele precisa de nomenclaturas e respostas, porque foi assim que fomos conduzidos. Então, quando você tem uma resposta, ótimo, tem uma resposta, não preciso mais pensar nisso. E eu acho que deveria ser o contrário, deveria ser estimulado a gente fazer perguntas, porque o cérebro, naturalmente, ele quer respostas. Então, quanto mais perguntas, mais estimulado você é. Então, questione-se o porquê que vai fazer uma respiração. O que você quer? Questione se você quer se manter neste estado de luta, de fuga, se não tem nenhum tigre que vai te engolir, nenhum urso que vai te abraçar. Nossa, um abraço de urso seria lindo. Mas, assim, parar um pouco com essa loucura mesmo, sabe? E de que um e-mail, um WhatsApp, uma mensagem, como você disse, eu não sou obrigada a ficar respondendo na hora. Eu também não, tanto é que eu não tenho notificação no WhatsApp, não tenho notificação no Instagram, eu não tenho notificação em nada. A Você hora não... que eu ligar, eu vou lá, respondo e vejo tudo de uma vez. Respondo Você, com presença na hora que eu estiver presente. Porque eu não você sou é o obrigada exemplo. a plim, entendeu? Não sou. Eu, para Sim. minha saúde mental, para o meu bem-estar. Nossa, que egoísta. Sim, sim. Porque Não, se mas eu não estiver calma, bem, se eu calma, não botar calma. máscara de oxigênio, Incrível, calma. Mas isso que você falou é incrível. Só que você é o exemplo, mas você não pode ser o nosso exemplo ainda. Quer como dizer, assim? exemplo pode, mas você não pode ser a nossa verdade ainda. Nós, seres humanos normais, que não ficamos sem o celular. Pri, a Lara falou com a gente. Ah, Lara, cadê? Oi, Priscila. eu não É, vi. oi, Priscila, eu posso falar com você na live. Sou a Lara Dantas. Eu não sei se a Lara tá aqui, deixa eu ver se eu consigo ver. Não. A Lara tá aí, chegou com mensagem. Lara, manda mensagem para ti, manda mensagem para mim, a gente responde depois ou volta sexta-feira. Pri, genial. Entenda, tá? Quando eu falo que você não é o exemplo, é um puta elogio. Não, eu me sinto elogiada mesmo por não fazer parte dos 90 e sei lá quantos. Eu me sinto privilegiada. E eu falo isso de verdade. Eu falo isso de verdade. Eu vi coisas em você que eu falo, mano, puta maluca. Ela chegou no nível que a gente quer chegar, só que ela chegou, ela conseguiu e tal. Mas isso é papo para outro dia. Pri, 19h49. Passamos muito do nosso tempo. Mentira, passamos um pouquinho só. Sexta, estamos aí. Vamos melhorar as métricas, as postagens, as propagandas. E sexta-feira continuamos com esse papo. A ideia é essa. Eu Eu quero conto aí com a moer. minha. Hã? Hã? Eu vou contar agora com a minha master nas mídias aí, É, Tabata. nós estamos aprimorando isso. A equipe aqui tá pesada nisso. Ó, a ideia é a gente moer. Óbvio que eu vou trazer para a segurança e para o tiro essa respiração, mas assim, tá muito além disso. É pela nossa saúde mental, é pela nossa saúde, é pela nossa vida. Então eu vou me repetir, eu vou me estender e me repetir falando sobre respiração para a gente aprender um pouco mais. Pri, tchau, beijo. Até Beijo. uma próxima. Sobe, tu se vira para subir tudo aí como sempre. Ok. Missão dada, missão Beijo. cumprida. Beijo. Tchau. Até a próxima. Tchau.